Vamos dar início ao nosso estudo de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu disse no final da aula passada que muitos se utilizam deste versículo 2 de Gênesis 1 para defender o que ficou conhecido como teoria da lacuna. E o que diz essa teoria? Ela diz que entre o primeiro versículo de Gênesis e o segundo versículo, nós teríamos uma lacuna de tempo de bilhões de anos. Daí o nome teoria da lacuna. Como assim, professor? Deus teria criado uma primeira terra no versículo 1, e aí nessa primeira terra, Lúcifer teria sido colocado por Deus para ser o responsável por ela. Contudo, devido à rebeldia desse anjo, juntamente com 1/3 dos anjos do terceiro céu, Deus resolveu punir a criação, essa primeira criação, com um dilúvio. Esse dilúvio ficou conhecido como o dilúvio de Lúcifer. Prosseguindo, completamente desfigurada após o juízo divino, essa primeira terra teria se tornado um caos. Diante disso, Deus resolveu recriá-la. Assim, o que nós temos em Gênesis 1 não seria a história da criação do mundo, como a maioria das pessoas entende, mas seria a história da recriação do mundo. Aqui eu trouxe uma imagem a respeito da teoria da lacuna. Aqui a primeira terra que foi criada por Deus, que é mencionada em Gênesis 1, versículo 1. Aqui essa terra sendo destruída, especialmente pelo dilúvio de Lúcifer. Embora aqui esteja aparecendo fogo, destruição com fogo, a teoria diz que essa terra aqui, a primeira terra, foi destruída com dilúvio. E aí, a partir do versículo 2, Deus vai recriar a terra. É isso que diz a teoria. Mas de onde veio essa ideia? Qual é a base bíblica para se defender isso? E o que podemos dizer contra essa teoria? É isso que vamos ver na aula de hoje. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Bom, em primeiro lugar, essa teoria argumenta que o verbo hebraico que foi traduzido por era no versículo 2, o verbo aieta, ele poderia ser traduzido por tornou-se ou ficou. E isso provaria a existência da primeira criação, não é verdade? Porque se esse verbo que foi traduzido por era fosse traduzido por tornou-se, aí o que a gente pode pensar disso? Então havia uma espécie de terra e surgiu outra. É só vir aqui no versículo 2 e substituir. Vamos lá, versículo 2. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Está vendo? Então, se eles estiverem certos com respeito a isso, faz sentido a teoria, mas eles não estão. Quando esse verbo que aparece aqui em Gênesis 1, versículo 2, ele se repete em outros textos do Antigo Testamento, em nenhum momento, em nenhum caso, ele é traduzido como tornou-se ou ficou, mas sempre como era ou estava. Quer ver? Gênesis 34, versículo 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. Esse verbo aqui, o verbo aieta, neste versículo 5, ele se encontra aqui. Mas você consegue imaginar a seguinte tradução? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, tornaram-se os seus filhos no campo com o gado. Qual o sentido disso? Nenhum. Aqui tem que ser, estavam os seus filhos no campo com o gado. Com certeza. Vamos para Êxodo capítulo 1, versículo 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Se nós pegarmos o verbo hebraico aietha aqui, não dá para traduzi-lo como tornou-se. Veja só, todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, tornou-se no Egito. Percebe que não faz sentido também? Aqui a tradução tem que ser José, porém,
estava no Egito. Mais um texto, Jonas 3, versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Se nós traduzirmos o verbo aietha aqui como tornou-se, veja como ficaria estranho. Ora, Nínive tornou-se cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Naquele momento ali que Jonas chega até Nínive para pregar a mensagem de Deus, ali não houve nenhuma mudança no sentido de Nínive tornar-se uma cidade importante para Deus. Não houve nada disso. Simplesmente é mencionado o fato de que ela era uma cidade muito importante diante de Deus. Por quê? Porque ela era a capital do Império Assírio. Então, em nenhum caso no Antigo Testamento onde aparece esse verbo, ele é traduzido por tornou-se. Porém, os defensores da teoria da lacuna querem forçar esse significado aqui para o versículo 2, a fim de dar embasamento para a teoria deles. Vamos prosseguir. Em segundo lugar, essa tese aí da teoria da lacuna, ela surgiu no início do século XIX. E sabe por que ela apareceu? Ela apareceu como uma tentativa de resposta aos registros fósseis. Como assim, professor? Fósseis são formados por restos de matérias orgânicas. Por exemplo, restos de vegetais e animais. É isso que nós chamamos de fósseis. Esses restos, eles ficam conservados e são encontrados debaixo da terra. Quando os pesquisadores, especialmente os arqueólogos, eles cavam e acham fósseis, eles passam esses fósseis por um processo de datação. E aí eles dizem que os fósseis encontrados debaixo da terra, eles datam de milhões de anos. Milhões de anos. Como normalmente nós defendemos que a Terra é jovem, que a criação não tem mais do que 6.000 anos, alguns evangélicos, com o objetivo de se defender diante da acusação de que nós damos uma data recente para a Terra sem qualquer base científica, eles criaram essa teoria da lacuna. Como assim? Porque com a teoria da lacuna dá para explicar como é que Deus poderia ter feito a Terra há 6.000 anos e ao mesmo tempo esses supostos dados científicos apontarem para fósseis com milhões de anos. É só dizer que os restos dos animais, esses restos, eles foram parar ali durante o dilúvio de Lúcifer, lá na primeira Terra, compreende? Então, toda vez que é desenterrado algum fóssil e eles passam por datação e aponta ali milhões de anos, eles falam assim: ah, isso é por causa do dilúvio lá da primeira Terra. Não tem a ver com a Terra recriada, não. Isso é lá da primeira Terra. E como a primeira Terra ela foi destruída e se passaram bilhões de anos, tudo que for datado como sendo antigo vai ser jogado, deve ser jogado lá nas costas da primeira Terra. Mas eu pergunto para vocês, como explicar que a igreja nunca pensou nessa interpretação antes do início do século XIX? Por que a igreja nunca pensou nisso? Simplesmente porque essa interpretação ela apareceu justamente como uma tentativa de dar uma resposta a essas afirmações científicas, entre aspas, de que a Terra ela com certeza é antiga, tal. Vamos em frente. Em terceiro lugar, como poderia ter havido morte numa suposta primeira Terra se a morte entrou no mundo com a queda, lá em Gênesis 3, já na segunda Terra, de acordo com a teoria deles, não é? É claro. Eu vou explicar para você entender melhor. A morte, ela entrou neste mundo quando? Em Gênesis 3, com Adão e Eva. Se a morte só entrou no mundo em Gênesis 3, como é que pode ter havido morte na primeira Terra? Como? Se a morte não havia surgido ainda. Isso também quebra as pernas da teoria da evolução, sabia? Porque a teoria da evolução, ela diz que houve morte
atrás de morte, para que um ser vivo evoluísse para outra espécie, não é isso? Mas como é que isso poderia ter ocorrido há milhões de anos se a Terra tiver 6.000 anos, como nós defendemos, nós evangélicos de forma geral, e a morte só entrou no mundo a partir da desobediência do primeiro casal? Como é que é isso? Então esse argumento aqui de que houve uma suposta primeira terra ou de que houve evolução entre as espécies, isso pode ser quebrado simplesmente com o fato de que a morte só surgiu com a queda de Adão e Eva. Em quarto lugar, o texto de Êxodo 20, versículo 11, ele menciona o versículo 1 de Gênesis 1 como fazendo parte da criação da mesma terra do versículo 2 em diante. Você sabia disso? Olha o que diz lá em Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você está vendo? Êxodo 20, versículo 11, ele confirma a ideia tradicional de que a terra criada no versículo 1 é a mesma terra do versículo 2, porque menciona aqui a criação dos céus e a terra, do mar e de tudo que neles há, e que ao 7º dia Deus descansou. Tudo isso se deu nessa criação registrada em Gênesis 1. Não há qualquer espaço para inserir ali a ideia de uma terra anterior. Não há espaço para isso. Em quinto e último lugar, visto que Satanás foi criado juntamente com o terceiro céu, lá em Gênesis 1, versículo 1, e Deus achou a sua criação muito boa até o 6º dia, conforme temos registrado na Bíblia, o inimigo de nossas almas, isto é, o diabo, ele só poderia ter caído e se rebelado contra Deus depois do 6º dia, não antes. Você entende? Vou falar de uma forma mais simples. Deus criou Lúcifer, aquele que se tornou Satanás, quando? Criou lá em Gênesis 1, versículo 1. Certo? Os defensores da teoria da lacuna dizem o quê? Que Gênesis 1, versículo 1 se refere à primeira terra. E que lá na primeira terra Satanás caiu, Satanás se rebelou e a primeira terra foi destruída por causa disso. Só que em Gênesis 1, Deus vai dizendo que a sua criação é boa. Ele vai dizendo o tempo todo. Ele cria no primeiro dia, ele vê o que criou e falou que era bom. Cria no 2º dia, falou que era bom. Cria no 3º dia, falou que era bom. Ora, se Satanás já havia caído, já havia se tornado um ser escravo do pecado, como é que Deus vai iniciar Gênesis 1 falando que a criação é boa, que o que ele fez é bom? Como é que é isso? Não faz sentido. Satanás, ele só pode ter se rebelado contra Deus depois do 6º dia. Porque até o 6º dia, Deus falou: eis que tudo é muito bom, muito bom. Então, se Satanás caiu, e nós sabemos que ele caiu mesmo, ele só pode ter caído depois do 6º dia da criação, e não antes, muito menos numa suposta primeira terra há bilhões e bilhões de anos. Na próxima aula, nós vamos ver o que realmente quer dizer o versículo 2.